Quero pedir à igreja que abra as vossas Bíblias Quero pedir à igreja que abram suas Bíblias no livro do Evangelho de João. em Evangelho de Juan, Solamente 3 versículos. solamente 3 versículos. João 4, Juan 4, versículo 4, 5 e 6. versículo 4, 5 e 6. Também quero estar cumprimentando os nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também quero estar saludando nossos irmãos internautas com a paz de nosso Senhor Jesucristo. Amém? Todos encontraram? Amém? Todos encontraram? Diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. E lhe era necessário passar por Samaria. Vindo, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à heredade que Jacó deu a seu filho José. E estava allí el poço de Jacó. Então Jesus, cansado del caminho, se sentou assim junto ao poço. Era como a hora sexta. Amém. O Evangelho de João nos fala sobre diálogos que Jesus teve. O Evangelho de Juan nos habla sobre diálogos que Jesus tuvo. Encontros e conversas com pessoas durante o seu ministério. Encontros e conversações com pessoas durante seu ministério. É maravilhoso a gente descobrir, é algo encantador. É maravilhoso nós outros descobrirmos, é encantador. Porque esses encontros revelam a sensibilidade de Jesus em tratar as pessoas como elas são. Porque estes encontros nos revelam a sensibilidade de Jesus Cristo, tratar as pessoas como eles realmente são. E resolver os seus problemas espirituais. E resolver seus problemas espirituais. Se você está aqui nesta noite, se você está aqui em esta noite, precisando de algo da parte de Deus, necessitando de algo da parte de Deus, eu quero te dizer que Ele está pronto para te ouvir. quero dizer-te que Ele está listo para ouvir-te. João, ele não escreveu repetitivamente o que os outros evangelistas escreveram. Juan, ele não ha escrito repetidamente o que os outros evangelhos han escrito. João, ele procurou selecionar alguns milagres, Juan, ele buscou selecionar alguns milagros, encontros, alguns diálogos tão importantes. alguns diálogos tão importantes. Como podemos ver no capítulo 3, ele conversando com Nicodemos. Como podemos ver em el capítulo 3, ele hablando com Nicodemos. E aqui no capítulo 4, ele conversando com a mulher samaritana. E aqui em el capítulo 4, ele conversando com a mulher samaritana. O relato de João, quando ele diz que era necessário, O relato de Juan, quando ele disse que era necessário, no grego quer dizer, traduzido do grego quer dizer, tende, traduzindo del griego, quer dizer, tem de, necessariamente, precisa, necessita, deve, que Jesus passasse por Samaria. que Jesus passara por Samaria. É um lembrete de que Jesus nunca viajava a seu bel prazer e nem por pressão humana. É recuerdo que Jesucristo não viajava de qualquer maneira e nem por pressão humana. Em uma das suas viagens, Jesus indo para Jerusalém, ele passa por Samaria.
Em um de seus viajes, Jesucristo, indo para Jerusalém, ele passa por Samaria. Samaritanos formavam um povo totalmente diferente. Samaritanos tornavam-se um povo totalmente distinto. Era um povo estrangeiro. Era um povo estrangeiro. Era um povo que não tinha o sangue judeu. Era um povo que não tinha sangue judeu. Eles não eram descendentes de Abraão. Eles não eram descendentes de Abraão. Eles vieram para Samaria quando as tribos do norte foram levadas cativas para o reino da Síria. Eles vieram para Samaria quando as tribos foram levadas cautivas para a Síria. Então a Síria, juntamente com a sua capital Nínive, foi para Samaria. Então as sírias, com sua capital Nínive, foi levados para Samaria. E o rei então mandou que as pessoas que escaparam com vidas, os sobreviventes da guerra contra os assírios. Então o rei mandou que as pessoas escaparam com vida, os sobreviventes da guerra contra a Síria. Eles seriam levados, eles seriam tirados da terra para que não houvesse uma rebelião. Eles seriam levados, sacados da terra para que não houvesse uma rebelião. Para que não houvesse uma guerra. Para que não houvesse uma guerra. Porque eles queriam ficar livres do domínio dos assírios. Porque eles queriam quedar livres do domínio dos assírios. Então eles seriam levados para outras terras estrangeiras. E eles seriam levados para outras terras estrangeiras. E os estrangeiros viriam para a terra de Israel. E os estrangeiros veniam para a terra de Israel. E foi assim que pessoas de Amate, Aparte, Sefarvaim. E ha sido assim que pessoas de Amate, Aparte, Sefarvaim, pessoas daquelas grandes cidades que foram conquistadas ali no limite entre Israel e a Síria, e pessoas daquelas cidades que han sido conquistadas allí em el limite de Israel e a Síria. Essas pessoas viriam para habitarem e viverem na cidade de Samaria. Estas pessoas vieram para habitar e viver na cidade de Samaria. Mas as escrituras nos diz, a escritura nos diz que apareceram alguns leões e esses leões começaram a devorar as pessoas. Diz que apareceram alguns leões e esses leões começaram a devorar algumas pessoas. E o povo se sentiu ameaçado. E o povo se ha sentido ameaçados. E viram que aqueles leões eram sobrenaturais ou aqueles leões eram mais fortes do que a sua capacidade de matar leões. E han visto que aqueles leões eram sobrenaturais ou aqueles leões eram mais fortes do que sua resistência ou de toda a capacidade. Então eles foram reclamar ao rei da Síria dizendo: Então eles foram reclamar com o rei de Síria dizendo: nós não vamos ficar aqui nesta terra. Nós outros não vamos quedar aqui nesta terra. O Deus desta terra deve estar com muita raiva de nós. O Deus dessa terra deve estar com muita raiva de nós outros. Ele mandou que os leões viessem para nos matar. Ele ha mandado que os leões vieram para nos matar. Então o rei tomou conselho e os seus ministros disseram: Então o rei ha tomado conselho e seus ministros disseram: manda sacerdotes hebreus, manda sacerdotes hebreus, sacerdotes israelitas, para pregarem, para ensinarem a esses estrangeiros como adorar o Deus da terra. Para pregarem e para ensinarem como adorar o Deus esses da deuses terra. desta terra. Então, se esse Deus for adorado da maneira correta, então, se este Deus for adorado da maneira correta, esses leões desaparecerão. Estes leões desaparecerão. Assim foi feito, e os sacerdotes vieram para ensinar aquelas pessoas a adorarem. Então, assim foi hecho. E os sacerdotes vieram para ensinar aquelas pessoas a adorarem.
Mas o problema é que eles continuavam com seus deuses. Mas o problema é que eles continuaram com seus deuses. Adoravam a Deus, Adoravam a Deus, mas continuava com os falsos ídolos. mas seguiam com seus falsos ídolos. Ficou um culto misturado. Quedou um culto mesclado. E Deus não aceita mistura. E Deus não aceita a mescla. Para Deus tem que haver uma adoração verdadeira. Para Deus há que haver uma adoração verdadeira. Aleluias. E como eles moravam ali naquela cidade, eles ficaram conhecidos como os samaritanos. E como eles viviam ali naquela cidade, eles eram conhecidos como el samaritano. Os samaritanos perseveraram nas gerações seguintes. Os samaritanos perseveravam em las gerações seguintes. Então havia uma rixa muito grande entre os judeus e samaritanos. Então havia uma pelea muito grande entre os samaritanos E judeus. e os judeus. Os samaritanos queriam dizer que eles também conheciam a Deus. Os samaritanos, eles diziam que também conheciam a Deus. E que o Deus de Israel também era o seu Deus. E que o Deus de Israel também era seu Deus. Mas eles não serviam a Deus com integridade, com lealdade. Pero eles não serviam a Deus com integridade e com lealdade. Então os judeus tinham os samaritanos como inimigos. Então os judeus tinham os samaritanos como inimigos. Jamais olhariam para o samaritano com bons olhos, Jamais mirariam para um samaritano com buenos olhos. mas como maus vizinhos e inimigos. Mas como malos vecinos e inimigos. Essa pequena introdução Esta pequena introdução é para que você possa compreender o texto, é para que você pueda compreender o texto, para que você possa entender para que você pueda entender como os judeus como o judeu olhavam para os samaritanos. mirava para os samaritanos. Aleluias. Na verdade, é algo muito forte. Na verdade, é algo muito forte. É uma separação muito grande. É uma separação muito grande. Mas nesta passagem, Pero em este passagem, Jesus mostra para que ele veio. Jesucristo ensina para que ele ha venido. Na verdade, os judeus, quando vinham da Galileia para a Judeia, Na verdade, quando os judeus veniam de Galileia para a Judeia, ou da Judeia para a ou de Galileia, Judeia para a Galileia, eles evitavam passar por Samaria. eles evitaram passar por Samaria. Eles atravessavam muito longe. Eles cruzaram muito lejos. Eles iam por o outro caminho, Eles iam por outro caminho, somente para não passar por Samaria, solamente para não passar por Samaria, para não comer a sua comida, para não comer sua comida, para não saudar-lhes, para não saludar-lhes, para não conversar com eles, para não conversar com eles, para não usar os seus préstimos, para não utilizar seus préstamos, como diz hoje, para não usar as suas pousadas, seus hotéis, seus restaurantes. como disse hoje, para não utilizar suas pousadas, seus hotéis, seus restaurantes. Os judeus queriam ficar longe dos samaritanos. Os judeus queriam quedar lejos de los samaritanos. Judeus aqui, samaritanos muito distante. Judeus aqui e samaritanos muito lejos. Mas só que Jesus, ele diz para os seus discípulos: é necessário passar por Samaria. Só que Jesus disse para seus Passar aos seus discípulos que era Jesus disse necessário. para seus discípulos que é necessário passar por Samaria. Mas por que para Jesus era tão importante passar por Samaria? Mas por que para Jesus era tão importante passar por Samaria? Porque Jesus, ele tinha um encontro marcado lá naquele lugar. Porque Jesus tinha um encontro marcado em aquele lugar. Ele sabia que tinha alguém que tinha uma necessidade muito grande da sua presença. Ele já sabia que havia alguém com uma necessidade muito grande de sua presença. Jesus sabia que aquele encontro mudaria a história de alguém. Jesus sabia que aquele encontro cambiaria a história de alguém. Mudaria a visão, mudaria o conceito. Cambiaria a visão, cambiaria o conceito. E mudaria a própria cidade de Sicar. E cambiaria a própria cidade de Sicar.
Sabia que muitas vezes Jesus faz isso conosco? Sabes que muchas veces Jesucristo hace eso con nosotros. Ele nos guia para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na vida de alguém, na vida de uma pessoa. Ele nos guia para que podamos cumplir os propósitos em la vida de alguém, na vida de algumas pessoas. Porque Jesus sabe quando alguém está necessitando de algo. Porque Jesus sabe quando alguém está necessitando de algo. E Jesus, ele muda o percurso da história. E Jesus, ele cambia o percurso da história. Recentemente aconteceu isso conosco. Recém ha sucedido isso com nós outros. Estávamos com as malas prontas para retornar a Portugal. Estávamos com as maletas listas para retornarmos a Portugal. Mas Jesus disse, vai para a França. Mas Jesus disse, vete à França. Tem alguém lá que está sedento. Há alguém aí que está sedento. Tem alguém lá que está 30 anos presa, cativa. Há alguém aí que está 30 anos encadenada, cautiva. É necessário que você vá lá. É necessário que você vá allá. Passe pelas barreiras. Passe pelas barreiras. Corte as fronteiras. Corte as fronteiras. Vá lá porque eu tenho algo para fazer naquele lugar. Vete allá porque eu tenho algo para fazer em aquele lugar. Aleluias. Jesus, ele muda o percurso. Jesus, ele cambia o percurso. Jesus, ele nos mandou vir para a Espanha. Jesus, ele nos mandou vir para a Espanha. Vai porque eu quero fazer algo diferente naquela nação. Vete porque eu quero fazer algo distinto em aquela nação. Vai porque eu quero mudar a história daquele povo. Vete porque eu quero cambiar a história em aquele povo. Aleluias. Diz a palavra que Jesus ia passar por Samaria. Diz a palavra que Jesucristo ia passar por Samaria. E ele estava cansado da viagem. E ele estava cansado do viagem. Hoje nós viajamos de carro. Hoje viajamos de coche, de avião, de navio. Mas só que Jesus viajava a pé. Mas Jesucristo viajava a pé. Aleluias. Mas Jesus, ele não media a distância. Mas Jesucristo não media a distância. Ele não media noite, ele dia, não media nada. Noite nem dia, nada. Aleluias. Interessante que quando nós lemos essa passagem, interessante é que quando nós outros lemos este passagem, nós sabemos que por onde Jesus andava, multidões acompanhavam ele. Sabemos que onde Jesus passava, multitud acompanhavam a ele. Sempre havia muitas pessoas para ouvir Jesus. Sempre havia muitas pessoas para ouvir Jesus. Só que no meio do caminho, só que em meio do caminho, eu tenho certeza que uma multidão acompanhava Jesus. Eu tenho certeza que uma multidão acompanhava Jesus. Só que quando eles perceberam ou souberam, só que quando eles perceberam ou souberam que Jesus ia passar por Samaria, que Jesus ia passar por Samaria, toda essa multidão o abandonou. Toda esta multidão lhe abandonou. Você vai por Samaria. Você vai por Samaria. Nós vamos cortar caminho. Nós outros vamos cortar caminho. E a história conta que só chegou Jesus e os seus discípulos. E a história conta que solamente chegou Jesus e seus discípulos. Porque aquele povo tinha um coração duro. Porque aquele povo tinha um coração duro. E eles não queriam contato com os samaritanos. E eles não queriam contato com os samaritanos. Mas só que quando Jesus ele chega naquela cidade, só que quando Jesus chega em aquela cidade, ele está cansado da caminhada. Ele está cansado da caminhada. E ele fala assim com os discípulos. E ele habla assim com os discípulos. Olha, vá na cidade comprar comida. Mira, vete à cidade a comprar comida. E aquele sol quente. E aquele sol caliente. Aí Jesus fala, olha, eu vou me assentar aqui porque eu quero descansar. E Jesus habla assim, eu me vou assentar aqui porque eu quero descansar. E Jesus se assenta ao poço de Jacó. E Jesus se senta em el poço de Jacó. Esse poço que já foi feito lá centenas de anos. Este poço que já foi feito há centenas de anos. Jesus não tinha balde, Jesus não tinha corda.
Jesús no tenía cubo, Jesús no tenía cuerdas. Jesus não tinha como tirar água do poço. Jesús no tenía como sacar agua del pozo. Porque aquele poço era muito profundo. Porque aquele poço era muito profundo. Mas só que nós sabemos que Jesus ele não queria água. Mas sabemos que Jesus, ele não queria água. Ele tinha algo muito importante para fazer ali naquele lugar, naquele horário. Ele tinha algo muito importante para ser ali em aquele lugar, em aquele horário. Hora sexta, Hora sexta. que eles falam que hora sexta quer dizer ao meio-dia. Eles querem dizer que hora sexta é ao meio-dia. Quem já foi em Israel sabe que meio-dia o sol é escaldante. Quem já ha ido a Israel sabe que aí o sol ao meio-dia é escaldante. Mas Jesus ele não importa com isso. Mas Jesus não se importa com isso. Quando ele quer mudar a história de alguém, Quando ele quer cambiar a história de a alguém, trajetória de alguém, a trajetória de alguém, faça chuva ou faça sol, haja chuva ou sol, ele se faz presente. ele se hace presente. Aleluias. E quando Jesus está ali assentado descansando, E quando Jesus está ali sentado e descansando, ele vê que se aproxima uma mulher. ele vê que se acerca uma mulher. E ela vem com seu cântaro para tirar água. E ela vem com seu cântaro para sacar água. E Jesus puxa uma conversa com ela. E Jesus empieza uma conversação com ela. Ei, por favor, você pode me dar água para beber? Olá, por favor, você me pode dar água para beber? E ela se assusta. E ela se assusta, se assombra. Como você, sendo judeu, pedes para mim, que sou mulher samaritana, água para beber? Como que você, que é judeu, pede para mim, que eu sou samaritana, água para beber? Judeus não comunicavam com samaritano, Judeus não comunicavam com samaritanos, principalmente com mulheres. principalmente com mulheres. Os judeus, eles eram orgulhosos. Os judeus se fizeram orgulhosos. Eles até dizem que eles têm uma oração: Senhor, muito obrigado, porque não nasci samaritano e nem mulher, e nem nasci em Samaria. Eles dizem uma oração: Senhor, graças porque não nasci samaritano e nem mulher e nem em Samaria. E Jesus ele olha para aquela mulher e diz assim: ó mulher, se você soubesse quem está lhe pedindo água. E Jesus mira para aquela mulher e diz assim: ó mulher, se tu soubera quem te está pedindo água, Você olharia para mim e diria: me dê água para beber. você miraria para mim e pedia água para beber. E a conversa de Jesus com a mulher samaritana rendeu. E a conversação de Jesus com a mulher samaritana seguiu, se ha prolongado. E ela diz assim: Senhor, mas como o Senhor vai me dar água para beber, se o Senhor não tem como tirar água, se o poço é fundo, e como tens águas vivas? E ela disse para Jesus: Senhor, como tu vais sacar água para beber, se tu não tens como sacar? E como me darás E água como me viva? darás água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que cavou este poço, tirou água para beber, deu para os seus animais e para os seus filhos? És tu mais grande que nosso padre Jacó, que hizo este poço Tirou água e sacou água bebeu. para nós outros beber? e afirmou Jesus: E afirmou Jesus: quem beber desta água quem beber desta água voltará a ter sede, volverá a ter sede. mas quem beber da água que eu lhe der, Mas quem beber da água que eu diere, nunca mais terá sede. nunca mais terá E sede. essa água será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E essa água será em ele água para jorrar para a vida eterna. Aleluias. Mas aí ela volta a perguntar: você é nosso pai Jacó? E aí ela empieza novamente a perguntar: você é nosso padre Jacó? Sicar ou Siquém era uma cidade
quando Jacó vinha lá de Padã Arã, Sicar ou Siquém era uma cidade quando Jacó vinha de Padã Arã. ele deu uma parada em Siquém e montou ali tendas. Ele ha dado uma parada em Siquém e ali levantou tendas. Se formos analisar a história, os filhos de Jacó mataram os homens, destruíram aquela cidade. Se vamos mirar a história, os hijos de Jacó mataram os homens de aquela cidade. Porque o filho do rei havia violentado a filha de Jacó. Porque o hijo de rei havia violado a hija de Jacó. E Jacó abriu aquele poço. E Jacó aberto aquele poço. Por isso que ali é chamado Poço de Jacó. Por isso que ali é chamado Poço de Jacó. Há milhares de anos atrás, Há milhares de anos hacia atrás, Jesus, sentado ali, conversando com aquela mulher samaritana. Jesus sentado ali, conversando com aquela mulher samaritana. Esse poço ainda existe. Este poço todavia existe. E Jesus olha para aquela mulher. E Jesus mira para aquela mulher. Se você soubesse quem está falando contigo, Se você supiera quem está falando contigo, você me pediria água você viva. pediria-me água. E ela torna a dizer: Senhor, E ela torna a dizer: Senhor, não tem corda, não há cuerda, não tem balde, não há cubo, não tem caneca. não tem taça. Como é que o Senhor vai me dar água? Porque a água precisa de um recipiente Como é que você me vai dar água se a água necessita de um recipiente para ser tirada do poço. para ser sacada do poço? E como o Senhor vai me dar água viva? E como o Senhor me vai dar água viva? E Jesus torna a olhar para aquela mulher com o seu olhar de amor. E Jesus outra vez mira para aquela mulher com sua mirada de amor. Mulher, Mulher, se você soubesse quem fala contigo, se você supiera quem habla contigo, você me pediria água. você me pediria água. E ela disse: Senhor, dá-me desta água, E ela disse: Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais que vir a este poço trabalhar, para que eu não tenha mais que vir a este poço trabalhar, para que eu não venha tirar água deste poço todos os dias. para que eu não venha sacar água deste poço todos os dias. É tentador, né? É tentador, verdade? Alguém chegar para você e falar assim: olha, eu tenho uma água. Alguém chegar para ti e dizer: mira, eu tenho uma água Que você nunca mais terá sede. que você nunca mais terá sede. Porque nós temos sede todos os dias. Porque temos sede todos os dias. Toda hora nós precisamos de água. Todo momento nós outros necessitamos de água. E a água, você precisa tomar ela todo momento. E a água você necessita tomá-la em todo momento. Mas só que ela torna a dizer: eu quero desta água, me dê desta água. Pero ela torna a dizer: eu quero desta água, dá-me desta água. Então Jesus disse para ela: Então Jesus disse para ela: vai lá, chama o teu marido e vem cá. vete, chama tu marido e vem cá. Só que ela olha para Jesus e diz: eu não tenho marido. Só que ela mira para Jesus e disse: eu não tenho marido. Dissestes bem, Decistes bem, porque 5 maridos já tivestes, porque 5 maridos já tuvistes. e este que agora tens não é seu. E este que agora tenes não é tuyo. Isto você disse com verdade. E isso tu has dicho com verdade. E a mulher disse para Jesus: E a mulher disse para Jesus: vejo que tu és profeta. Vejo que tu eres profeta. Aleluias. O que eu vejo aqui é que Jesus ele tocou no ponto fraco daquela mulher. O que veio aqui é que Jesus Cristo ha tocado em el ponto débil de aquela mulher. Ele tocou num ponto muito importante da vida dela. Ele ha tocado em el ponto muito importante da vida de ella. Porque
quando ela percebeu que Jesus sabia sobre a sua vida, Quando ella percebido que Jesus sabia de sua vida, ela viu que ele era profeta. ella visto que era profeta. Ela sabia que Jesus tinha algo muito especial para ela. Ella sabia que Jesus tinha algo muito especial para ella. E Jesus diz: vai lá, chama teu marido e vem. E Jesus disse: vete allá, chama tu marido e viene. Sabe como é tão maravilhoso nós sabermos que Jesus ele nos conhece? Como é tão maravilhoso saber como Jesus Cristo nos conhece. Ele te conhece. Ele te conhece. Ele conhece a sua história. Ele conhece tua história. Ele conhece a sua vida. Ele conhece tua vida. Ele conhece a sua necessidade. Ele conhece tua necessidade. Ele sabe tudo aquilo que você precisa. Ele sabe todo aquilo que você necessita. Ele conhece todas as suas lutas. Ele conhece todas suas lutas. Mas Ele tem resposta para todos os seus problemas. Pero Ele tem todas as respostas para Todas seus problemas. as suas necessidades. Todas as suas necessidades. Ele quer que você fale com Ele. Ele quer que você hable com Ele. Aquela mulher, ela enfrentava um problema muito sério. Aquela mulher enfrentava um problema muito sério. Ela tinha uma busca insaciável. Ela tinha uma búsqueda insaciável. Ela estava já no seu 6º casamento. Ela já estava em seu 6º matrimônio. Ela vivia uma vida muito difícil. Ela vivia uma vida muito difícil. Ela era desprezada, desvalorizada. Ela era despreciada, desvalorada. Jesus, quando diz: eu vou te dar água viva, Jesus- chama o teu marido e vem cá. Jesus, quando disse: Vou te eu dar- te vou a dar água viva, chama tu marido e vem cá. Ele quis dizer para ela assim: Ele quis dizer para ela assim: o que eu tenho lo que tenho não é só para você. não é só para ti. O que eu tenho Lo que eu tenho é para o seu marido, é para seu marido, é para os seus filhos, é para seus filhos, é para os seus é vizinhos, para seus vecinos, é para todas as pessoas que lhe rodeiam. é para todas as pessoas que te rodeiam. Às vezes nós pensamos que quando nós recebemos algo de Deus, Às vezes nós outros, quando pensamos que recebemos algo de Deus, é só para nós. é solamente para nós outros. Mas não. Pero não. Nós temos que compartilhar com quem está ao nosso redor. Temos que compartilhar com quem está ao nosso redor. Aquela mulher precisaria trazer o seu marido para Jesus, Aquela mulher necessitava trazer seu marido para Jesus, para conhecer Jesus. para conhecer a Jesus. Por isso que quando a esposa se converte, ela quer trazer o marido. Por isso, quando a esposa se converte, ela quer trazer a seu marido. Quando o marido converte, ele quer trazer a esposa. Quando o marido converte, ele quer trazer sua esposa. Os pais, os filhos, Os padres, os hijos, os filhos, os irmãos. os hijos, os hermanos, Porque o que ele sabe que aquela água é para todos. porque ele sabe que aquela água é para todos. E quando ela disse para Jesus: eu não tenho marido, E quando ela disse para Jesus: eu não tenho marido, era o ponto que Jesus queria que ela confessasse. era o ponto que Jesus queria que ela confessara. Quando às vezes Deus ele fala conosco, Quando muitas vezes Deus habla com nós outros, o que ele quer exatamente é que nós venhamos a confessar. o que ele quer é que exatamente nós outros venhamos a confessar. Confessar para ele as nossas fraquezas. Confessar para ele nossas debilidades. Confessar para ele aonde nós estamos falhando. Confessar para ele onde estamos falhando. Aonde nós estamos errando. Aonde estamos nos equivocando. Aquilo que está errado em nossas vidas. Aquilo que está errado em nossas vidas. Quando Deus, lá no jardim do Éden, ele disse: Adão, onde estás? Quando Deus disse allá em el jardim de Edém: Adão, onde estás? Será que Deus não sabia onde Adão estava? Será que Deus já não sabia onde estava Adão?
Claro que Deus sabia. Exatamente, Deus sabia. Só que Deus, ele queria ouvir Adão dizer: Solamente que Deus queria ouvir Adão dizer: Senhor, eu escondi de ti porque eu errei. Senhor, eu me escondi de ti porque eu he errado. Eu fugi da tua presença porque eu comi o fruto proibido. Eu huí de tu presença porque he comido del fruto Eu proibido. pequei contra ti. Eu he pecado contra ti. Jesus, ele quer ouvir confissão. Jesus quer ouvir confissões. E essa mulher, ela entendeu E esta mulher, ela ha entendido que quando Jesus diz: chama o teu marido e vem, que quando Jesus disse: chama tu marido e vem, e ela não diz: eu vou chamar. e ela não disse: eu vou chamar. Ou então, se ela tivesse falado: não, eu não vou chamar. Ou então, se ela hubiera hablado: não, eu não vou chamar. Mas ela disse: olha, eu não tenho marido. Mas ela disse: mira, eu não tenho marido. Ela compreendeu quem era Jesus. Ela compreendido quem era Jesus. Porque aquela mulher, ela estava presa naquela situação. Porque aquela mulher estava presa em aquela situação. Ela tinha que romper aquela dificuldade. Ela tinha que romper aquela dificuldade. E Jesus então vai se revelar a ela. E Jesus vai então a revelar-se a ela. E ela faz perguntas a Deus sobre adoração. E ela faz perguntas a Deus sobre adoração. E Jesus responde àquela mulher. E Jesus responde àquela mulher. E quando ela fica escutando Jesus, E quando ela queda escutando Jesus, ela sabe que ele tinha resposta para as suas necessidades. ela sabe que Jesus tem resposta para suas necessidades. Porque ela disse assim: Senhor, os judeus dizem que nós temos que adorar no monte ou em Jerusalém. Ela disse assim: Senhor, pero os judeus dizem que nós devemos adorar em el monte ou em Jerusalém. Ela fala: Senhor, eu quero ser uma verdadeira adoradora. Ela disse: Senhor, eu quero ser uma verdadeira adoradora. Eu quero adorar a Deus da maneira correta. Eu quero adorar a Deus da maneira correta. Eu não estou presa à tradição dos samaritanos. Eu não estou atada a tradições de los samaritanos. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Onde eu devo adorar? Donde devo adorar? Aí Jesus disse para ela assim: Aí Jesus disse para ela assim: os verdadeiros adoradores os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, adorarão ao Padre em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Aleluias. E no versículo 28 e 29 diz assim: Em el versículo 28 e 29. 28 e 29 diz assim: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde e vede um homem que me disse tudo quanto tem feito. Porventura não é este o Cristo? Então a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e dijo a los hombres: veni, vea um homem que me ha dicho todo quanto é hecho. ¿No será este el Cristo? Aleluias. Aquele encontro mudou a história daquela mulher. Aquele encontro cambiou a história daquela Aquela mulher naquele momento se tornou uma missionária. Aquela mulher naquele momento se ha tornado uma Se missioneira. tornou uma evangelista. Se ha tornado uma evangelista. Ela percorreu toda a cidade. Ela ha percorrido toda a cidade. Ela disse: vem lá no poço de Jacó. Ela disse: venga ao poço de Jacó. Tem alguém lá muito especial. Há alguém allá muito especial. Ele tem fontes de águas vivas. Ele tem fontes de água viva. E aquele povo foi ao encontro de Jesus. E aquele povo aí ao encontro de Jesus. Ouviram os seus ensinamentos. Ouvir as suas ensinanças. No versículo 41 e 42 diz assim: e muito mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Aleluia! Aleluias.
y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Aleluias. Aqueles homens, aquele povo, não mais criam em Jesus pelo que a mulher havia dito. Aquele pueblo, aqueles homens não creiam solamente mais porque a mulher havia dicho. Eles falaram porque nós mesmos temos ouvido. Eles falaram porque nós outros mesmos temos ouído. É o testemunho da nossa irmã Milena. É o testemunho de nossa irmã Milena. Eu quero ir lá. Eu quero ir allá. Eu quero beber desta água. Eu quero beber desta água. Eu quero sentir o que aquele povo sente. Eu quero sentir o que aquele povo sente. Aleluia. Aleluia. E ela hoje ela pode testemunhar. E ela hoje pode testemunhar. Ela pode dizer para as pessoas o que ela tem visto, vivido e ouvido aqui neste lugar. Ela pode dizer para as pessoas o que ela tem visto, ouído e vivido aqui em este lugar. Mesmo que aquela mulher samaritana, mesmo que aquela mulher samaritana tivesse uma vida tão obscura, tivera uma vida tão obscura, a ponto de se esconder das pessoas, a ponto de esconder-se das pessoas, porque ela ia ao poço meio-dia, a hora que ninguém mais ia, porque ela ia ao poço ao meio-dia, em la hora que nadie mais ia, por vergonha, por por desprezo, apenas ela, somente ela, solamente ella, foi o objetivo de Jesus passar por Samaria. Assim é o objetivo de Jesus passar por Samaria. Aí você pode até perguntar. Aí você pode até perguntar. Ela merecia? Ela merecia? Ela era digna? Ela era digna? Ela era perfeita? Ela era perfeita? Não. Não. Mas a graça, pero la gracia, a misericórdia, o amor de Deus, el amor de Deus, alcançou aquela mulher, ha alcançado aquela mulher, como alcançou a mim como e alcançou a você, alcançou a mim e alcançou a ti. Aleluias. Jesus, ele tinha algo especial para aquela mulher. Jesus tinha algo especial para aquela mulher, para a sua cidade, para sua cidade, para o seu povo, para seu pueblo, para as pessoas que a conheciam, para as pessoas que la conheciam. Jesus, ele conhece as pessoas. Jesucristo, ele conhece as pessoas. Ele conhece você. Ele conhece a ti. Ele conhece as necessidades de cada um. Ele conhece as necessidades de cada um. Muitas vezes nós mesmos nem sabemos o que nós necessitamos. Muitas vezes nós outros nem sabemos o que necessitamos. Mas só que Jesus, ele sabe. Mas Jesucristo sabe. Às vezes nós pensamos que precisamos de algo. Às vezes pensamos que necessitamos de algo. Mas na verdade nós precisamos de algo muito mais além. Mas na verdade nós outros necessitamos de algo muito mais allá. Algo que venha curar o nosso interior. Algo que venha sanar nosso interior. Porque podemos ver que há tantas pessoas. Porque podemos ver que há tantas pessoas. Que pode ter uma casa grande. Que pode ter uma casa grande. Uma casa bem decorada. Uma casa muito decorada. Carros na garagem. Coches em garagem. E faz tudo aquilo que der na cabeça. E faz tudo que lhe dê a gana. Dinheiro no banco, né? Dinheiro em banco. Mas só que elas podem dizer assim: eu tenho tudo. Pero elas podem dizer assim: eu tenho todo. Eu não preciso de nada. Eu não necessito de nada. Mas se não tem Jesus, pero se não tem Jesus, são os mais miseráveis. São os mais miseráveis. Se não tem Jesus, se não tem Jesus, não experimentaram a água viva. Não provaram a água viva que Ele tem para dar. Que Ele tem para dar. Não experimentaram ainda. Não provaram todavia o real sentido. Da vida. De vida. Não experimentaram ainda. Não provaram todavia a paz. A paz. Que entra no nosso coração. Que entra em nosso coração. E jorra do nosso interior. E flui de nosso interior. Não como gotas. Não como gotas. Mas como um rio. Mas como um rio. Uma fonte a jorrar. Uma fonte a fluir. Águas vivas. Águas vivas. Se coloque de pé. Ponga-se de pé.
Essa fonte, ela não seca. Esta fuente no seca. É uma nascente de água fresquinha. Es una naciente de agua fresquita. Aquela água quando você está com bastante sede. Aquella água quando você está com muita sede. Você pega aquela água pura, bem fresquinha e bebe. Você corre aquela água pura, fresquita e toma. Jesus, ele está oferecendo esta água nesta noite. Jesus te está oferecendo esta água em esta noite. A água que mata a sede do ser humano. Água que mata a sede do ser humano. Mata a sede de Deus. Mata a sede de Deus. Sede de paz. Sede de paz. Sede de alegria. Sede de alegria. Sede de felicidade. Sede de felicidade. Sede de ter uma realização. Sede de ter uma realização. E um entendimento da vida. E um entendimento da vida. A sede que acaba. A sede que se acaba. Quando nós bebemos a água viva. Quando nós outros tomamos a água viva. Essa água que só Jesus pode dar. Esta água que só Jesus pode dar. Você já bebeu desta água? Tu já bebido desta água? Você tem necessidade de beber mais essa água? Você tem necessidade de tomar mais desta água? Aleluias. Se porventura o seu poço está entulhado, está cheio, lleno, mas de coisas que não agradam a Deus. pero de coisas que não agradam a Deus. Se você tem colocado dentro do seu poço Se você tem puesto dentro de seu poço tristeza, amargura, falta de perdão, falta de perdão, tudo isso enche o seu poço. todo isto llena tu poço. E não permite que esta água venha jorrar. E não permite que esta água venha a fluir. Mas nesta noite eu te convido Pero em esta noite eu te invito a você a limpar o seu a poço, você a limpar seu poço, a permitir que esta água ela venha jorrar, a permitir que esta água venha a fluir. mas que essa água não fique só em você, Mas que esta água não quede solo em ti. mas que você possa passar essa água para todas as pessoas que lhe rodeiam, Mas que você pueda passar esta água para todas as pessoas que te rodeiam. para que as pessoas que estão ao seu lado Para que as pessoas que estão ao seu lado possam entender puedan compreender que só Jesus ele tem solução para as suas que só necessidades. Jesus tem solução para as suas Só necessidades. Jesus é a fonte de água viva. Solo Jesus é a fuente de água viva. Só Ele pode saciar a sua sede. Solo Ele pode saciar sua sede. Só Ele pode matar Solo Ele pode matar a falta que só Ele pode preencher. a falta que solamente Ele pode rellenar. Que Deus abençoe as vossas Que vidas. Deus bendiga suas vidas. E que essa palavra ela fique guardada em vossos E corações. que essa palavra quede guardada em vossos corações.